Vamos continuar o nosso estudo sobre a Igrejas de Deus, que nós já começamos anteriormente, e hoje vamos falar de uma situação chamada ruína, a situação que se encontra hoje a Igreja de Deus na Terra. No presente, ou seja, hoje, em meio à ruína da Igreja, considerada como testemunho na Terra, podemos nos reunir com os mesmos princípios e na mesma base que se reunia no tempo dos apóstolos. Um crente sujeito à palavra, com certeza terá o desejo de se reunir desta forma. O fato de que a igreja tenha abandonado os princípios divinos não é aprovado pelas Escrituras. Então, temos que analisar as Escrituras, a palavra de Deus, e entender o que Pedro disse. A palavra de Deus vive e permanece para sempre. Temos aprendido na primeira epístola aos Coríntios que as diretrizes relacionadas com a ordem da igreja são dadas pelo Espírito Santo. E ela não se dirigia somente à igreja que está em Corinto, mas a toda a igreja em todos os lugares onde ela se encontra. Porque lá diz assim, no versículo 2, a todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Podemos então duvidar quanto às diretrizes que o Senhor nos deixou através dos apóstolos, dizendo que elas não se aplicam hoje na terra? Não, não podemos e não devemos duvidar. A todo tempo, durante esses dias que vivemos, nós devemos e temos a responsabilidade de encontrar aqueles que invocam o nome do Senhor. Outras considerações nos deixam estabelecido que a Igreja de Deus ainda deve praticar os mesmos princípios hoje. Veja, o Senhor levantou a sua mesa, mas não foi só para o tempo apostólico, como vimos no estudo anterior. Foi para os dias que se seguem até hoje. Por quê? Porque ele disse lá em 1 Coríntios 11, versículo 26, que nós devíamos celebrar até que ele venha. Então, a mesa do Senhor, que expressa a unidade do corpo, é um fato hoje inerente e deve durar até o dia da vinda do Senhor. Não pode existir uma época, durante o período da igreja, em que não seja possível a realização dessas coisas que encontramos no capítulo 10 de 1 Coríntios. Ainda assim, quando tivermos 2 ou 3 obedientes à palavra, conforme temos aprendido, e que se reúnam somente ao nome de Jesus, com base no que aprendemos em Mateus capítulo 18, esses terão autoridade para ali celebrar a morte do Senhor até que ele venha na mesa do Senhor, mesmo que estejam cercados de ruínas, em uma cidade onde haja muitos cristãos que não obedeçam à palavra de Deus. Isto não deve nos fazer pessoas indiferentes frente à ruína, que não devemos lutar contra a ruína. Ao contrário, temos que dar bom testemunho de crente. Pela graça, compreender que, apesar de tudo, os membros do corpo de Cristo, que se reúnem fora dos princípios bíblicos, são irmãos. E nós,
que queremos nos reunir nos princípios bíblicos, não devemos nos considerar como aqueles que estão restabelecendo a igreja primitiva. Não, devemos apenas pensar que em meio a toda essa ruína, continua de pé o testemunho imutável da verdade e da palavra de Deus. Nós devemos pensar que mesmo que haja a possibilidade de estarmos sendo reunidos da mesma forma e nos mesmos princípios da Igreja de Deus, nos tempos apostólicos, essa reunião não poderá, de maneira alguma, se intitular da Igreja de Deus dessa localidade. Por quê? Porque essa expressão, no pensamento de Deus, agrega todos os salvos, todos os seus filhos. E, infelizmente, nem sempre, ou até onde eu conheço, todos os salvos estão reunidos atualmente num único lugar. Lamentavelmente, hoje, os filhos de Deus vivem dispersos no meio de muitas organizações religiosas estabelecidas pelo homem. Mas, ainda assim, aqueles 2 ou 3 que se reúnem segundo os princípios bíblicos representam, veja bem, eles não são, mas eles representam a Igreja de Deus naquele lugar aonde se encontram. E com os privilégios e as responsabilidades que a Igreja de Deus tem, eles seguem a sua vida cotidiana. Agora veja, não podem se intitular Igreja de Deus como se ela fosse composta somente por eles, mas ainda assim são como testemunho uma Igreja de Deus. E todos os que são nascidos de Deus deveriam procurar esse terreno, ou seja, o da unidade do corpo de Cristo, pois esse é o pensamento de Deus a esse respeito. Porém, realmente hoje seria difícil, ou até melhor, impossível descobrir todos os filhos de Deus que vivem em uma localidade, pois o inimigo conseguiu plantar a divisão entre os santos. Assim, devemos simplesmente buscar aqueles que de coração puro invocam o Senhor e dar testemunho da verdade do único corpo. É necessário retermos a onisciência do Senhor. Ele conhece tudo e Ele conhece todos. Lembremos de 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, onde lemos o seguinte: fundamento de Deus está firme, contendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Que contraste vemos hoje em relação ao livro de Atos, porque ali o Senhor agregava e cada um que ia sendo salvo era colocado na igreja e não era conhecido de ninguém que haviam muitos corpos religiosos como hoje. Então, como já temos visto, não podemos nos equivocar a respeito disso. Seja em Jerusalém, seja em Coríntios, seja em qualquer lugar do mundo, onde você se encontra, onde eu me encontro, os redimidos são a Igreja de Deus deste lugar. Portanto, é bom que aqueles que em nossos dias, unicamente por graça, se encontram reunidos segundo as Escrituras, saibam que não podem, de maneira alguma, dizer que eles compõem a Igreja de Deus na sua cidade. É preciso que tenham no seu pensamento
que todos os filhos de Deus daquela cidade formam a igreja de Deus daquela localidade. Lembremos que quando partimos o pão, devemos colocar naquele pão todas as pessoas salvas, sejam elas conhecidas nossas ou sejam elas desconhecidas nossas. Também tenhamos um coração contristado, lamentando o fato de muitos santos não estarem naquele lugar onde o Senhor escolheu para ali anunciar o seu nome junto com aqueles que assim procuram viver. Pensemos. Suponhamos que, por outro lado, há filhos de Deus dispersos e desconhecidos, com suas Bíblias nas mãos. A palavra de Deus se encontra sob responsabilidade de cada um, de obedecer às diretrizes que elas lhe oferecem. Cada um analise a si mesmo e responda a si mesmo se está agindo como membro do corpo de Cristo ou membro disso ou daquilo. Todos somos responsáveis de seguir os ensinamentos das Escrituras que temos nas epístolas, seja ela em 1 Coríntios, o que muitos negam, seja ela em 2 Timóteo ou em qualquer outra epístola. Temos sim que nos apartar daquilo que não é verdadeiro e nos reunir segundo a base que as Escrituras nos ensinam. É Deus que, por seu Espírito, reúne somente ao nome de Jesus aqueles que Ele quer. Em tal reunião, a vontade do homem não tem nada para introduzir, seja para organizar ou seja para manipular. Em um lugar denominado cristão, seja ele qualquer que for, uma denominação, uma congregação que não se reúne somente ao nome de Jesus, sobre a base do único corpo, não há possibilidade de se proclamar que aquele é o lugar aonde está reunida a Igreja de Deus. Porque a base da reunião não é o princípio das Escrituras. Ela se constitui como uma congregação segundo o homem, organizada pelo homem, fundada sobre um princípio independente relativo à palavra de Deus. Lembre-se, tudo que é independente à autoridade de Deus. Unir-se à Igreja de Deus não é um privilégio somente para aqueles que foram nascidos em Coríntios naquela época. É um privilégio de todos os santos até hoje. Tampouco é um assunto de gosto ou de eleição, mas é um assunto de obediência ao Senhor. Cada um que vier a crer no Salvador deve tomar o seu lugar com aqueles que se reúnem ao seu nome, ao nome do Senhor, e no meio dos quais ele assegurou a sua presença. Mateus capítulo 18, versículo 20. Isto não mudou, segue sendo igual até os dias de hoje, de forma que, se em uma localidade haja 2 ou 3, 30, 40 ou 500 reunidos somente ao nome de Jesus, fazem essa realidade ser verdadeira nesse local, sendo moralmente a congregação dos filhos de Deus, que encontramos em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ou seja, a congregação dos santos como membros do corpo de Cristo. Amado irmão, infelizmente, uma denominação que carrega outro nome não pode proclamar essa verdade.
seja ela a mais perfeita possível, é preciso você considerar que o nome do Senhor não tem sido honrado, porque outro nome tem sido colocado ali. Então, amado irmão, a melhor maneira de se reunir com os demais é no único corpo, na base da verdade. Que você tome essa consciência e busque aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Hoje, essas questões se colocam diante de nós. Não é uma questão de procurar o lugar que mais se adequa a você, que mais te convence, que tem a melhor música, que tem aquilo que você deseja. Porque não é uma questão de escolher o lugar segundo aquilo que você acha, mas sim é procurar onde a autoridade do Senhor é reconhecida e aonde o Senhor está no meio. Cada filho de Deus deveria dizer: se o Senhor me assegura um lugar, eu devo encontrá-lo, mesmo que demore. Devorar e perguntar a Ele: Senhor, onde estão reunidos aqueles que se reúnem na base do corpo de Cristo? Não pode existir variação de igrejas de Deus. Não pode haver diferenças relativas à palavra. Não pode haver dois corpos de Cristo. Sendo assim, não há duas mesas, meu amado. Só existe a mesa do Senhor. E hoje eu pergunto: você participa à mesa do Senhor? Ou está uma mesa estabelecida pelos homens? Pergunte para você aonde você se encontra e responda se o lugar que você se reúne é uma igreja de Deus segundo as Escrituras.